um complemento aí, né? Que agora vem nessa questão da. Uma questão que foi levantada sobre a doutrina da instrumentação, né? É que na verdade essa doutrina eu não critico nem, de certa forma, do ponto do Novo Testamento, do ponto de vista do Novo Testamento. Porque eu acho que sim, você ser um instrumento do bem, tudo bem. Agora, você ser um instrumento apenas para ganhar poder e sabedoria para o mal, sim, pode ser um grande problema. Você ser instrumento do mal é ruim. Só que daí isso foi trabalhado, acho que até de uma maneira um pouco contraditória no anime que eu estou vendo no Dragon Quest Dai, quando ele diz assim, se você acha que eventualmente as pessoas são um lixo, então, portanto, um instrumento inútil, vamos dizer assim, na verdade o lixo é você, né? É, bom, é apenas um complemento que eu nunca chamei as pessoas de lixo. Eu digo que, por vezes, as atitudes delas são lixosas, mas não a vida inteira. Né? Eu falo isso em relação a atitudes específicas. Mas a questão não é nem essa exatamente, a questão isso é um pouco contraditório também, né? Porque se a mina ali, a heroína no caso, lutando contra o vilão, chama eventualmente outro cara de lixo, diz assim, se você não valoriza as pessoas, o lixo é você. Mas como assim? É, as outras pessoas que eventualmente também poderiam ser instrumentos do mal, mas elas não são lixo. Ué, mas então esse cara que acha as outras lixo, ele também não poderia ser lixo, na verdade. Mas claro que ali, eu acho que para resolver essa equação, está se eventualmente fazendo uma separação das pessoas más. As pessoas más que não julgam as outras e as pessoas más que acham que as outras são os lixos. Né? Tá, ok, poderia ser resolvido dessa forma, mas ali acho que no próprio diálogo não ficou exatamente tão claro. Ou mesmo que fosse algo, vamos dizer, em relação a. Como é que eu posso dizer? A se entender que o outro eventualmente. Assim, sobre a questão de força e fraqueza, né? Se eventualmente você não é um instrumento forte, você seria um instrumento inútil, portanto um lixo, né? Eu também poderia ser, então, na verdade, se você tá. Aí que tá, aí vem a menina e diz assim, não, mas não importa quanto a pessoa é fraca, na verdade o lixo é você se você analisa as pessoas desse jeito. Mas então eventualmente esse cara seria fraco para entender que as outras pessoas são lixos, então ele em si não seria um lixo, né? Então veja, há como você constatar contradições nesse discurso, né? Mesmo a pessoa que entenda que as outras são lixo, então, só por isso ela não poderia ser um lixo por si mesma, né? Já que ela está julgando eventualmente as outras pessoas más, que também seriam fracas, mesmo que não considerassem as outras lixo. Né? As outras que também seriam julgadas poderiam ser fracas, poderiam ser até em relação a temas, instrumentos inúteis, mas não estariam julgando as outras. Mas elas também elas não são lixo só porque elas não julgam as outras como lixo. Então, se essa pessoa de repente só tem o defeito de julgar as outras como lixo, vamos supor, ela não poderia ser, vamos dizer, lixo só por isso, já que de repente ela teria menos defeitos e até menos defeitos graves do que as outras. Então, é mesmo a pessoa que entende, cujo defeito é entender que as outras sejam lixo, talvez ela em si não seja um lixo, justamente porque a heroína, no caso, estaria defendendo os outros instrumentos que também poderiam ser instrumentos ruins, né? Por outros defeitos. Né? Mas então, mas o lixo é você, mas peraí, só porque ele está julgando como lixo? Não, mas então se ele tem algo, o fato de ele ter qualquer fraqueza, mesmo considerar as outras pessoas como lixo, não o denota como lixo em si. Porque as outras pessoas também têm outros defeitos, até mais do que de repente esse cara, e elas não são consideradas lixo para essa heroína. Cada pessoa tem, vamos dizer, o seu valor, e portanto elas não são lixo. Se você vê elas como lixo, o lixo é você. Não, mas o defeito desse cara é ver as pessoas como lixo. Se as outras têm defeito e não são lixo, esse cara também pode ter defeito de ver os outros como lixo e não ser lixo. Então, esse seria um pouco o problema dessa doutrina aí. E mesmo em relação ao critério de fraqueza. Então, pelo critério de fraqueza e força também. As pessoas não podem ser eventualmente avaliadas só pela fraqueza. Tá, mas outro cara era forte. Pelo menos fisicamente, ou magicamente, o vilão, né, era forte. Se o sujeito eventualmente era forte, mas tinha algum defeito, justamente, todas as pessoas eventualmente têm o seu valor, inclusive esse cara. Então ele não poderia ser lixo só por diminuir as outras pessoas como lixo. Claro que eu não estou me defendendo porque eu não acho que as pessoas são lixo. Né? Eu acho que elas têm atitudes lixosas. Isso não caracteriza, e não resume, não denota tudo aquilo que as pessoas possuem e podem apresentar em suas vidas atitude de característica, de nobreza,
e características pessoais, né? Seja de vício, seja de virtudes, né? Então, mas agora, ali não se aplica totalmente a mim, seria até um comentário bem fraco se fosse afetar a minha pessoa, mas a própria doutrina dentro dela mesma, ela não encaixa, né? Porque se a heroína está falando para o vilão, olha, todas as pessoas, mesmo as mais simples, possuem características boas, então elas não são lixo. Se você as analisa como lixo, então, na verdade o lixo é você, não, porque se esse sujeito também é fraco a ponto de entender que as outras pessoas sejam lixo, e esse é o defeito dele, se as outras pessoas que têm, como eu já falei, as outras pessoas que possuem outros defeitos, não são lixo porque tem características boas, esse cara também. Ele pode entender que as outras pessoas são lixo, ainda ter características boas e ter características boas e não ser lixo, apesar de entender que as outras sejam lixo. Então, denotar que há um problema, uma contradição, talvez, uma ligeira contradição lógica dentro desse raciocínio, então apenas esse complemento. E vai. Ah, não, e sobre a doutrina da instrumentação? Deixa eu ver. Eu entendo que a doutrina da instrumentação, só para completar, a doutrina da instrumentação pode. Você pode ser um instrumento bom ou ruim, você pode ser um instrumento na mão de Deus, talvez até nas mãos de Cristo, e eventualmente fazer o bem. Enquanto você pode ser um instrumento usado para fazer o mal. Então, para prejudicar pessoas de maneira injusta. Então, é isso. Esse é o complemento.